Meus queridos irmãos, eu desejo com muita alegria, muita satisfação cumprimentar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Desejar que esta noite os nossos irmãos estejam bem, estejam na dispensação do Senhor, ouvindo através dessa mensagem gravada a poderosa palavra de Deus. Quero rogar aos irmãos as vossas orações, continuar rogando as vossas orações, agradecer ao nosso Deus por poder estar aqui, louvar a Ele pelo privilégio da sua bondade, da sua misericórdia, crendo que a sua bondade se estende de geração a geração. Queridos, como é nesta noite um formato diferente de estar transmitindo a palavra de Deus aos queridos irmãos, eu quero certamente, após os irmãos já terem ouvido a palavra de Deus, os louvores da palavra de Deus, os hinos que foram entoados, certamente, nós queremos meditar convosco no texto que está na carta que escreveu o apóstolo João. Na sua primeira carta, ele escreveu no capítulo de número 2, os versículos 15 ao versículo de número 17. João, primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, diz-nos assim a palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, aí está a tua palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante que espada alguma, afiada de dois filhos, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é nela que nessa noite nós queremos debruçarmos e meditarmos com a tua igreja nessa congregação. Te pedimos a tua bênção, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu quero nessa noite compartilhar convosco 7 deveres do cristão no mundo. 7 deveres que o cristão tem no mundo. A Igreja de Cristo sempre foi considerada por Deus como eleita. A Igreja sempre foi considerada por Deus escolhida, tirada de dentro de um povo para fazer a diferença no mundo e brilhar como astros. Paulo exortou na carta que escreve aos Filipenses, no capítulo 2, do 16 ao 17, ou do 2 ao 16, que nós somos como astros no mundo, chamados por Deus para que façamos em todas as épocas, em todas as nações, a diferença. Hoje, muitos cristãos estão querendo ser tratados como simples evangélico e não mais como seguidor de Cristo, esquecendo assim a sua nobre missão, que foi convidado por Deus para ser um instrumento de Deus na terra, sobretudo naquilo que nós entendemos pela palavra, que ao aceitarmos a Cristo, Ele nos escolheu para uma boa obra. Com esta boa obra proposta a cada um de nós, nós desenvolvemos o ministério que a nós foi confiado por Deus. Essa é a proposta que Deus tem para cada um de nós. Então, nós não podemos ser apenas um simples evangélico. Precisamos ser seguidor de Cristo. E nesta palavra, nesta noite, pretendo ser objetivo para não cansar os irmãos, na proposta inicial de pregar esta noite por esta ferramenta que os irmãos agora assistem. Eu quero falar que nós temos alguns deveres, nós temos algumas obrigações como servos de Deus nesse mundo. A primeira delas
é nós evitarmos os cuidados, ou seja, as preocupações deste mundo. Mateus registra no capítulo 6, no versículos 24 e 25, quando nós meditamos nesse texto, Jesus instruindo os discípulos, Jesus na sua onisciência e na sua sabedoria, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que os homens haveriam de viver dias de muitas correrias e preocupações, onde os homens, com as suas lutas, com os seus afazeres, iriam entrar pelo caminho da desobediência e deixarem de atentarem para aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E Jesus ensinando, Jesus leva os discípulos a entenderem que a solicitude da vida, que as preocupações da vida, que nós precisamos como servos de Deus neste mundo, evitar esses cuidados. Jesus disse na sua gloriosa palavra, ensinando os mesmos, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: se vocês se preocuparem com o meu reino, se vocês se preocuparem com a minha obra, se vocês se preocuparem com o meu trabalho, priorizando aquilo que eu dei para que vocês façam, eu vou cuidar de todas as demais coisas. Eu vou cuidar do futuro, eu vou cuidar do lar, da esposa, dos filhos, do trabalho. Eu vou suprir todas as vossas necessidades. Foi essa a preocupação que Jesus teve de ensinar os seus discípulos, e esta é a primeira obrigação que eu quis trazer aos irmãos nesta noite. Segundo lugar, uma outra obrigação que nós precisamos ter como servos de Deus é aborrecer o mundo e o seu sistema mergulhado no pecado. No texto que nós lemos, Jesus adverte através de João no versículo 15, dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus está preocupado que nós, como os servos de Deus, aborreçamos o mundo. E aqui eu não me refiro às pessoas, eu me refiro ao sistema mergulhado no pecado. O mundo que está mergulhado na prostituição, o mundo que está preocupado na mentira, no engodo, naquilo que Satanás com seus ardis tem tentado infiltrar no meio das pessoas para tirarem a presença do soberano da vida das pessoas. Jesus adverte através de João, e é a segunda obrigação que eu trato convosco esta noite: filhinho, não ameis o mundo, aborrecei o mundo. Como aborrecer o mundo, irmão? Amando a Deus. Como posso aborrecer o mundo? Me aproximando de Deus e da sua palavra. Como posso aborrecer esse mundo mergulhado no pecado? Me devotando a Deus e a sua palavra, buscando intensamente a sua presença e colocando a Ele no centro de todas as coisas, para a glória do nome de Jesus. Terceira recomendação que eu quero trazer aos irmãos nessa noite, como dever que temos como cristão neste mundo: reconhecer que nós não somos desse mundo. No capítulo 17 de João, no versículo 16, nós encontramos Jesus ensinando aos discípulos, dizendo: vocês não pertencem a este mundo, vocês não são desse mundo, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E Jesus faz uma oração poderosa por nós no versículo 16, mais precisamente no versículo 15 do capítulo 17 de João: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mal. E no versículo 17 Jesus fecha com chave de ouro dizendo: Pai, além de eu te pedir que tu livre eles do mal, não tires do mundo, mas proteja do mal. Ainda que eles, não sendo do mundo, estão atuando no mundo, fazendo a minha obra. Ele disse no versículo 17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade.
Então é isso que nós precisamos entender como servos de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui, mas a nossa pátria não é aqui. Estamos aqui para uma missão, mas a nossa pátria é a Jerusalém Celeste. E é uma obrigação que nós precisamos saber. Evitar os cuidados do mundo, aborrecer o mundo. Em terceiro lugar, reconhecer que nós não somos daqui. Em quarto lugar, meus queridos irmãos, uma outra obrigação que Jesus nos ensinou, em quarto lugar, como uma obrigação e dever que temos neste mundo: perseverar. Jesus está nos ensinando nesse texto uma das verdades e das virtudes mais profundas. Quando Jesus, ensinando acerca das coisas desse mundo, ele falou da perseverança. Jesus disse: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Perseverar é uma atitude que Jesus ensinou os seus discípulos. Quando Jesus ensina acerca dos últimos dias, mais precisamente no capítulo 24 e 25 de São Mateus, Jesus se preocupa com os dias que nós estamos vivendo. Jesus se preocupa com a mornidão espiritual. Jesus se preocupa com a falta de fé, com a incredulidade. Jesus se preocupa com os homens amantes de si mesmo, e pelo Espírito Santo ele fala com Paulo e ele registra nas suas cartas, ensinando acerca de que o amor de muitos esfriaria por conta do aumento do pecado. Mas a igreja precisa perseverar. E a igreja primitiva dá-nos esse exemplo: perseveravam unidos no templo, aguardando a promessa. A igreja não pode deixar de perseverar na oração, perseverar na leitura da Bíblia, perseverar na união, perseverar na adoração. A igreja precisa continuar perseverando para a glória de Deus. Quinto lugar, uma outra obrigação que nós temos como igreja de Cristo: vencer sempre. Romanos 8:37, nós encontramos esta verdade contundente da palavra de Deus. Depois que Paulo exorta acerca do cântico da vitória, no versículo 31 do capítulo 8, nós encontramos no 37, ele vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, por maiores que sejam as situações difíceis que nós enfrentamos, precisamos perseverar e sabermos que somos mais do que vencedores. Em sexto lugar, outra obrigação da igreja nessa terra: ser vitorioso. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa, militante, uma igreja que não se rende, uma igreja que persevera. E o mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 15, no versículo 57 desse capítulo, ele disse: mas graças a Deus que nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A igreja tem essa obrigação de entender essa verdade: a vitória é nossa, e quem conquistou a vitória foi Jesus de Nazaré. Em sétimo lugar, nós precisamos, como seres não apenas terrestres, mas espirituais, como cristãos que somos, triunfar em meio aos problemas, triunfar em meio às lutas, triunfar em meio às dificuldades, triunfar em meio às circunstâncias adversas, acreditando que a graça de Deus nos faz triunfar neste mundo mau. Oitavo lugar, uma outra obrigação, quero ser breve para não ficar extensivo, mas no oitavo lugar nós precisamos, como servo de Deus, defender o Evangelho. A igreja tem essa missão de defender o Evangelho, de fazer a igreja crescendo, prosperar
na defesa do Evangelho de Cristo. Deus constituiu a igreja como defensores dessa mensagem poderosa nesta terra. Nono lugar, nona obrigação que eu e que você temos como servos de Deus: não se atemorizar diante das lutas diárias. Paulo é um dos maiores exemplos de quanto sofreu, de quanto foi atacado. Um homem que defendeu o Evangelho, mas que por sua vez sofreu diversas adversidades, naufrágios, perseguições. Para salvar a sua vida, teve que pular muros de cidades e pregar o Evangelho noutra cidade, mas não deixou se atemorizado pelas lutas. Por maiores que sejam os problemas, não podemos se atemorizar. Peçamos a Deus que nos ajude a nos mantermos fiéis, acreditando que Ele é a nossa bandeira e a nossa vitória. Outra obrigação como servos de Deus está naquilo que Paulo escreveu no capítulo 6 de Efésios, capítulo 10. Revista-se de toda a armadura de Deus. Pregamos na semana passada. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, mente cingida, mente protegida, para que assim nós venhamos a fazer a obra vestido de toda a armadura de Deus. 11º lugar, obrigação que temos como servos de Deus neste mundo: ficar firme, como a palmeira que vem, o vento derruba, mas que ao levantar está firme outra vez. Foi aquilo que Paulo exortou dizendo no capítulo 6, no versículo 13 e 14 de Efésios: depois de feito tudo, ficar firme. Fique firme, meu irmão, na certeza que o Senhor está conosco, para a glória do nome de Jesus. 12º lugar, nós temos a obrigação de se fortalecer nas guerras espirituais. Jesus está contando com uma igreja que guerreia, mas com uma igreja fortalecida, com uma igreja que está revestida, com uma igreja que está compromissada com Deus e com a sua palavra que é santa, com uma igreja que se fortalece contra o mal para vencer esse mal no nome poderoso de Jesus. E em último lugar, o Senhor conta, porque é uma obrigação minha e sua, estarmos servindo ao Senhor com uma alegria, compromissado com Deus e com as verdades exaradas na palavra de Deus. É uma obrigação da igreja, uma obrigação minha como servo e a sua como servo de Deus, servir ao Senhor de boa vontade. Foi aquilo que a Bíblia registra no livro de Efésios. Paulo escreveu no capítulo 6 e no versículo de número 7, se não me foge da memória, é isso mesmo: servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo aquilo de bem que fizer, seja servo, seja livre. A nossa obrigação é servir ao Senhor de boa vontade. Não estamos na igreja forçados, não estamos fazendo nada para Deus de livre e espontânea pressão. Nós estamos fazendo a Ele, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a exaltação e todo o louvor que pertence a Ele. Nesta noite, foi essa palavra que estava proposta no meu coração para trazer ao seu coração, na certeza que ela não volta vazia e que ela produzirá no teu coração aquilo para o qual foi enviada e proposta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e que a bênção do eterno Deus possa estar na sua vida e que você possa ser ricamente abençoado. Eu vou orar por você e pela sua família, impetrar a bênção apostólica neste culto, através dessa mensagem gravada, mas faz de conta que eu estou aí com os irmãos, orando com o mesmo espírito, com a mesma fé, com a mesma certeza que o Deus de Israel é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Cumpra o seu dever como cristão neste mundo e seja ricamente abençoado por Deus,
em nome de Jesus. Oramos a Deus, soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua palavra que foi exposta nesta noite, eu Te agradeço pela vida de cada irmão que está aí sentado ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, eu sei que a Tua palavra não volta vazia, e eu falei nessa noite das obrigações, dos deveres que nós precisamos ter como igreja para cumprir a Tua vontade santa neste mundo. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa a Tua igreja que é santa, que é imaculada. Ajuda-nos a vencer em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e que as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, desde agora e para sempre. Diga amém. Um forte abraço a todos os irmãos. Vocês estão aqui guardados no mais profundo da minha alma. Em breve estaremos de volta para juntos partilharmos da bondade de Deus e da sua misericórdia. Deus abençoe em nome de Jesus.